terceirão e uma colega ficou bem confusa na hora de eu falar da classificação do espelho esférico. Então, antes de mais nada, eu dou uma superfície assim para vocês, não é um espelho, é só uma superfície. Tu classificaria essa superfície como côncava ou convexa? É isso que é essencial para o cara entender a classificação dos espelhos, né? Desculpa, escapou. Ó, se eu olho daqui, a superfície está cavada, né? Pode mandar. Côncava. Se eu olho daqui, ninja, né? Se eu olho daqui, convexa, tudo bem, galera? Beleza. Aí sim, depois que o cara entende o que é uma superfície côncava, o que é uma superfície convexa, dá para começar a classificar os espelhos. E eu sempre gosto de fazer o mesmo espelho virado para um lado e virado para o outro, para garantir que tu tenha consciência que não importa para que lado o espelho está virado, o que importa é em que lado está a superfície refletora. É isso que é importante. Vou fazer um espelho virado para cá, um espelho virado para lá. Internacionalmente, a parte rabiscadinha é a parte não refletora. Que espelho é esse? Ó, está cavada a parte refletora e se cavou, fica concavou. Por isso que não dá para errar. Esse cara aqui, claro, ó, tô olhando aqui, não está cavado, convexo. Convexo. Esse aqui, cavadinho, côncavo. Côncavo. Eu olho por aqui, então, convexo, com certeza. Então, para deixar bem claro, convexo virado para um lado, convexo virado para o outro. Côncavo virado para um lado, côncavo virado para o outro. Isso é fundamental, é a parte inicial. Um cara pode simplesmente pegar e espelhar os dois lados, né? Se ele espelhar os dois lados, aí geralmente todo mundo fica, meu Deus, como é que eu vou classificar? Depende de onde ele olha, né? Ele pode estar olhando para a face côncava e usar o espelho côncavo, ou virar e usar a parte convexa, sem problema nenhum. Um bom exemplo disso aqui seria uma colher ou uma concha de feijão, né? De um lado ela é côncava, do outro ela é convexa, e o fabricante não vai se dar o trabalho de, né, ofuscar o espelhamento de um lado só para a galera não conseguir classificar o instrumento, não tem nada a ver. Outra coisa importante, se o espelho é esférico é porque ele nasceu de uma esfera, só que é pouco prático ficar carregando uma esfera de vidro por aí, ela pode quebrar. A gente faz o corte nela para aproveitar só a calota esférica. Então tu vê, mas tinha anteriormente que era uma esfera, eu poderia identificar facilmente o centro da esfera, né? Isso aqui vai continuar sendo o centro, só que nós vamos chamar de centro de curvatura. Olha como o nome é justo, é justamente o centro da curvatura do espelho. Esse eixo aqui também não vem grudado no espelho. Se tu compra um espelho esférico, não vem uma reta grudada nele. Essa reta é uma reta imaginária que a gente usa para desenhar melhor. Eixo principal, o nome dessa reta. Eu falo isso que às vezes é uma coisa tão comum para mim, já estou dando aula de há tanto tempo, que eu falo do eixo principal, dá a sensação que está grudado no espelho. E aí eu esqueci de falar, um dos terceirões que era um eixo imaginário, o amigo, depois que estava lá no finalzinho da aula, professor, só não entendi esse eixo principal aí. Me deu a sensação que ele achava que o eixo principal estava conectado ao espelho. E ele não. Ele é um eixo imaginário que o projetista, né, que o desenhista vai fazer só para poder estudar melhor o espelho. Esse local onde o eixo principal atinge o espelho, ó, ele é chamado vértice. Porém, o ponto mais importante, eu diria que é o ponto médio entre vértice e centro de curvatura, chamado foco. Por incrível que pareça, tu tem que saber o nome desses carinhas aí. Vértice, foco, centro de curvatura. O eixo principal eu já denominei ali. Centro de curvatura. Outra coisa essencial nessa hora é saber que a distância do vértice até o centro de curvatura é chamado raio de curvatura. Ou seja, o raio da esfera que originou o espelho. Nome justo mais uma vez. Porém, a distância mais importante ainda é a distância do vértice ao foco, que é igual a do foco ao centro de curvatura, chamada distância focal. Qual é mesmo a relação matemática entre a distância focal e o raio de curvatura? R é igual 2F, ou então, se eu preferir, F é igual R sobre 2. Não custa dar nome aqui, né? Distância focal
Eu acho que assim, seria espírito de porco do cara, mas pode acontecer. Ele chamar o F minúsculo e dizer que é o foco. Tu vê, né, cara? Seria muito, né? Porra, é uma sacanagem fazer isso. Mas pode acontecer, se o cara tiver mal, né? Tiver mal com a família, alguma coisa, né? Brigou com a mulher, o cara escreve isso lá. Cuidado, hein? Fzinho é o foco? Não, o Fzinho minúsculo é a distância focal. Foco é aquele ponto específico ali. R, então, seria raio de curvatura. Beleza, conhecemos os elementos do espelho. Observe que esses elementos valem tanto para espelho côncavo quanto... Eu não havia rabiscado, ó, certo? Não interessa. Aliás, não custa falar, ó. Se o espelho é côncavo, o foco e o centro de curvatura ficam para o lado da luz, né? Certo? Se o espelho é convexo, aí a luz vai, né, vir por aqui, refletir e voltar para cá. O foco e o centro de curvatura ficam nas trevas, né, onde não tem luz, certo? Tem um programinha no History, alguns são bons, outros ruins, né? Tem um que é bem legalzinho, que é divertidinho, que chama A Grande História. Chegaram a ver alguma coisa, propaganda? A Grande História, eu gravo todos, eu sou fascinado por aqueles programinhas. E uma coisa que eu sempre usei nas minhas aulas, mas usava meio intuitivamente, e que lá o cara vai lá e explica cientificamente por que nós achamos que a luz é o bem e a escuridão é o mal. Certo? É intuitivo, né? Tá dentro da gente, né? Não há ser humano nesse mundo que não caminhe por um lugar escuro que ele não conhece e não fique cabreiro, né? Sacanagem, aí me rebenta. Ou seja, quando o cara tá ali, por que o coração fica disparado? Por que a gente fica inseguro? Geneticamente, nós fomos selecionados para isso, né? Para temer o escuro. A chance de morrer há milhares de anos atrás era infinitamente maior no escuro, né? Ser comido por um animal à espreita, cair numa armadilha do inimigo, do que durante o dia. É isso que nos faz, desde criança, temer o escuro. Tu vê, tá dentro das nossas células já. A genética incorporou isso, né? E é por isso que eu sempre brinco com vocês, que se está do lado da luz, positivo. Se está do lado das trevas, negativo. Mas cuidado, para isso, eu estou falando do F, que é a distância focal. Se está para o lado da luz, o F é positivo. Se está nas trevas, o F é negativo. E P e P'linha, que nem é na aula de hoje. P é a posição do objeto, P'linha é a posição da imagem, né? Essas grandezas medidas na horizontal, se está do lado da luz, na escuridão, simples assim. Simples assim. Para cima? Para baixo? Beleza. Estamos bem no sinal aí, estamos bem. Agora olha só, galerinha. A aula de hoje, 50 minutos, é isso? Deixa eu botar aqui para despertar, para não roubar nem de mim nem de vocês. Na aula de hoje, meu objetivo não é fazer continha, mas já plantei a sementinha aí do 49. Já plantei a sementinha do mais e do menos aí para vocês. Mas na aula de hoje eu quero fazer um estudo gráfico dos espelhos esféricos. Eu quero te ensinar a resolver questões que cobrem desenhos apenas. Mas quantos raios de luz eu posso fazer refletir num espelho côncavo, por exemplo? Infinitos? Quantos eu quiser? Então imagine, eu posso estudar todas as possibilidades? Não, né? Se são infinitas as possibilidades, eu simplesmente fico de mãos atadas, eu não conseguirei estudar todas as possibilidades. Porém, tem 4 raios que são muito famosos, que são bons de desenhar, que são fáceis de estudar. Esses 4 raios são chamados de raios principais ou raios característicos. Deixa eu ver se a galera lembra. Chega paralelo, reto. Então, devido à reversibilidade, se chega pelo sai. Alguém lembra por que acontece isso? Meu professor, quando me ensinou a primeira vez, né, quando eu vi isso a primeira vez, ele simplesmente me falou que era assim. E eu achei que o foco, sei lá, era mágico, atraía luz, não entendia o porquê. Mas a lei é simples, né, galera? O ângulo de é igual ao ângulo de... Como a reta normal vai passar pelo centro de curvatura, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Só por isso que se chega paralelo e se chega pelo foco, 2 raios em um aqui a gente ganha. Outro raio famoso, o raio que atinge o vértice.
como é que ele é refletido? Com o mesmo ângulo. Ele é bom de desenhar por isso, ó, tu pega a coisa de escrever como régua, encosta ela ali, marca o tamanho com o dedo, abaixa, assim tu tá dizendo que essa distância é igual a essa, portanto, se tu fizer o raio refletido ali, obrigatoriamente o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então o raio que atinge o vértice é um bom raio para se desenhar. E finalmente, um outro raio legal é aquele que chega pelo centro de curvatura. Usa a intuição aí para tu ver, ó. Chegou pelo centro de curvatura, reflete sobre ele mesmo, porque ele refletiu bem na normal, ele incidiu bem na normal. Já que o ângulo de incidência é 0, o ângulo de reflexão é 0, por isso que ele volta sobre ele mesmo. Fica à vontade, meu amor. Galera, nos espelhos convexos, os raios serão os mesmos, só que eles são um pouco mais delicados para desenhar. Chega paralelo. Como ele não pode penetrar e ir para o foco, eu faço uma pontilhada até o foco e faço a reflexão na direção da pontilhada. Ó. Mesma coisa, se um raio for chegar no espelho convexo, eu tenho que prolongar o raio para certificar que ele vai bater, que ele iria bater no foco. Aí eu faço a reflexão dele paralelo. Atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo, usa um macetezinho lá de duplicar a distância. E finalmente, se um raio atinge o espelho de forma que o prolongamento dele passa pelo centro de curvatura, ele volta sobre ele mesmo. Isso tudo só porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Não é do além que essas coisas estão acontecendo. Agora, olha só que interessante. Quando meu professor me mostrou isso a primeira vez, eu te juro, eu não acreditei. Eu assim, até parece que o desenhozinho idiota desse vai prever a realidade. A minha sorte é que a minha tia tinha dado para minha mãe um espelho daqueles de aumento do parágua, aquele que tem a luzinha em volta, né? Acho que toda a família já teve um dia aquele espelho. É um espelhozinho de aumento bem legal para espremer um cravo, assim, é perfeito. E ele tem uma luzinha em volta. E era um espelho esférico, já que é espelho de aumento, né? Tem que ser esférico. A sorte, cara, é que logo que o senhor deu essa aula, eu cheguei em Bituba no primeiro final de semana depois dessa aula, fui lá no close da minha mãe, peguei aquele espelho e fui testar se era verdade. E meu queixo caiu mais uma vez, porque o senhor estava certo e eu errado. Eu achava que era migué dele. Isso aqui no ensino médio eles fazem esse desenhozinho bobo para pegar trouxa. E eu fui ver e é a verdade, cara. Olha só como desenhos simples podem prever o comportamento da luz refletida em um espelho esférico. Eu vou começar fazendo esse estudo pelo espelho côncavo, que é o que tem mais possibilidades. O espelho convexo ele é mais simplesinho. Vou pegar um espelho esférico aqui. Aliás, não vou pegar um não, já vou pegar vários. Vou fazer mais um aqui. Vou fazer outro por aqui assim. Mais um aqui. E um último aqui. Ó. Produção em série. Vou fazer o eixo principal, obrigado. Eixo principal de todos eles. Vou imaginar mais ou menos onde é que está o centro dessa esfera. Seria até um pouquinho maior essa esfera. Acho que por aqui está razoável o centro dela. Se aqui é o centro, bem no meio, foco. 1, 2, 3, 4 é o centro, 2 quadradinhos é o foco. Senhor, eu preciso fazer esses desenhos? Não agora, a não ser que tu queira, claro. Mas seria interessante tu te desafiar a fazer todos esses desenhos de cabeça numa folha em branco, só com a mão. Porque quando o professor fez isso, ele falou, galera, é importante vocês conseguirem fazer esse desenho. Tanto que no vestibular eles podem cobrar vocês, ou no vestibular talvez tenha que esboçar um desenho desse no cantinho para matar uma questão. Eu olhei aquilo, ridículo. Apesar de eu ser um dos coordenados, já falei para vocês, né? Eu cheguei em casa, fiz os desenhos. Na hora que eu peguei a apostila e comparei, cara, tinha 2 certos. O resto estava tudo torto e errado. Eu, olhei onde é que eu estava errando, mas não fiz no mesmo dia. Passou uns 3, 4 dias, fiz de novo o desenho. Ainda tinha um ou outro que estava errado. Só depois que eu repeti algumas vezes esse processo que eu falei, né? Agora eu já sei desenhar no espelho. Agora eu já sei fazer o desenho. Recomendo que se tu puder um dia arriscar isso, seria um grande exercício para ti. Quais são as 5 posições relativas do objeto diante do espelho côncavo? Ou ele está atrás do centro de curvatura, ou ele está bem no entre, claro, e finalmente
possibilidades. Não tem como um objeto estar em outro lugar que não seja num desses 5 lugares diante de um espelho. Como eu quero fazer só uma análise gráfica, quero tirar conclusões apenas a partir do desenho, e outra, a luz que sai do pé do objeto bate no espelho e volta sobre ela mesma, né? Por isso eu sei que o pé da imagem vai estar no eixo principal. Senhor, mas e se o cara erguer? Se o cara erguer o objeto, tu ergue teu eixo principal e encosta no pé do objeto, para facilitar a tua vida. Afinal, o eixo principal é imaginário, beleza? Certo? Por isso que a gente não precisa se preocupar, professor, se o objeto estiver flutuando ali em cima. Né? Isso, o autor da questão até poderia te sacanear fazendo isso, né? Certo? Mas na hora de desenhar nós podemos ajustar o eixo principal. O raio que chega paralelo é refletido pelo foco. Porém, com apenas um raio refletido, eu não consigo supor aonde vai estar a cabeça da imagem. Vou usar o outro raio que eu gosto, que atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo, usando o macete ali da geometria. Onde os raios se encontram, vai estar o quê? A cabeça da imagem. Já que a cabeça da imagem vai ficar bem naquele pontinho, e eu sei que o pezinho da imagem está no eixo principal, eu consigo desenhar a imagem. Comparem a imagem com o objeto. Maior, menor ou igual? Menor. Direita ou invertida? Invertida. Real ou virtual? É, né? É luz que está formando a imagem. Luz de verdade, raios de luz. Claro que ela é real. Outra, numa situação dessa, já não é fácil de fazer em casa isso, mas dá. Se tu bota lá, né, uma lâmpada acesa diante do espelho côncavo de aumento da tua mãe, tu sabe onde é que a imagem vai se formar, ou porque tu calculou, ou porque tu já fez o teste. Se tu pegar uma folhinha de papel e colocar ali onde a imagem vai se formar, ela vai ficar projetada no papel, como a tela do cinema se projeta na tela lá. Tu vai olhar, ah, que legal, projetadinha ali. Senhor, e se eu colocar o papel um pouco antes, ela fica projetada, mas fica borrada. Se eu colocar um pouco depois, fica projetada, mas fica borrada. Para ficar nítida, o teu papelzinho tem que estar exatamente onde a imagem vai se formar. Dá para projetar em um papel a imagem formada por um espelho plano? Como é que é a característica da imagem formada por espelho plano? Do mesmo tamanho, de direita, reversa, lembra? Levanta a mão direita, a imagem levanta a mão esquerda, certo? E vir. Ah, já que ela é virtual, ela é feita de prolongamentos de raio de luz, ela não é projetável. Não dá para tu pegar a tua imagem gerada por um espelho plano e fazer ela ser projetada numa parede, num pedaço de papel. Apenas imagens reais são projetáveis. Olha o que eu vou fazer agora. Eu aproximei o objeto um pouquinho, né? E vou fazer o estudo. O raio que chega paralelo é refletido passando pelo foco. O raio que atinge o vértice é refletido com o mesmo ângulo. Aonde os raios se encontrarem, vai estar a cabeça da imagem. Como o pezinho da imagem está no eixo principal, esta é a situação. Essa situação é importante tu memorizar. Quando o objeto está bem no centro de curvatura, a imagem também está no centro de curvatura. Maior, menor ou igual em tamanho? Mesmo tamanho. É o único caso em que vai ter o mesmo tamanho. Finaliza. Continua de cabeça para baixo, invertida. Continua feita de luz de verdade, real. Aproximamos o objeto um pouco mais também. Chega paralelo, sai pelo foco, atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Não gostei do meu desenho. Eu vou melhorar ele. Por que o teu desenho não ficou tão bom, professor? Apesar do quadro ser quadriculado e tudo mais. Exatamente. Primeiro o seguinte, ó, um espelho esférico, para dar uma imagem nítida, ele não pode ter uma curvatura muito grande. Ele tem que ter uma curvatura bem suave. Quanto mais curvo ele for, menos nítidas serão as imagens. Tanto que às vezes na apostila, o cara vai estudar espelho esférico,
Em algumas apostilas eles fazem uma linha reta para representar o espelho esférico. De tão pouca curvatura que ele tem que ter para o desenho ficar legal. Outra coisa que eu recomendo quando tu for fazer no papel o desenho, tenta afastar mais, deixar essa situação mais distante dessa. Ou seja, faz um centro de curvatura maiorzão, faz um foco maiorzão. O que eu não gostei do meu desenho foi o seguinte, ó, a imagem parece que está no centro de curvatura e ela tinha que estar atrás do centro de curvatura. Por isso que eu vou refazer esse desenho aqui. E vou fazer assim, dá uma olhada, ó. Diminuir a curvatura do meu espelho, tá vendo? Assim o centro de curvatura vai ficar maior. Eu tinha usado 4 quadradinhos, né? Vou usar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com certeza a precisão do meu desenho vai melhorar bastante. Eu tinha colocado o objeto entre, né? Foco, centro de curvatura. Agora vai ficar bonitinho. Chega paralelo, sai pelo foco. Atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Agora sim, ficou bem mais didático o meu desenho. Características da imagem, por favor. Maior pela primeira vez. Continua invertida. Continua real. É um bom caso para espelho de aumento? Depende de onde tu for usar, mas para o dia a dia das pessoas. Não porque a pessoa vai se ver de cabeça para baixo. Vai ser desagradável tu, né? Fazer um penteado ali, né? Tirar um pelinho engravado ali, não vai ficar legal, vai ficar ruim de fazer isso, certo? Mas, se tratasse, por exemplo, de um telescópio, é uma possibilidade, né? Certo? Eu vou olhar uma estrela distante, ela está de cabeça para baixo ou não, na hora que eu for estudar ela não vai mudar nada, ela é na esferinha, né? Beleza. Essa situação é aquela situação perigosa. Essa situação, se o aluno não estiver preparado para o que vai acontecer, qualquer erro mínimo no desenho, ele vai se iludir com o desenho dele. Então já temos que nos preparar, porque vai dar merda. Chega paralelo, sai pelo foco, atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Observem que os raios refletidos ficam... Adianta eu fazer o prolongamento para eles se encontrarem? Não, porque retas paralelas só se encontram no... É uma piadinha geométrica, na verdade, né? Porém, quando isso acontece, tu não vai conseguir desenhar a imagem, mas tu tem que dizer o que está acontecendo com ela. Tem duas formas de expressar o que está acontecendo. Ou tu chama de imagem imprópria, ou tu afirma, ela forma-se no... É isso aí, forma-se no infinito. Muito bem. Isso aqui me deixava doido. Como assim, professor? Forma-se no infinito? Se eu estiver lá no infinito, eu vou ver a imagem? Se tu estivesse muito, muito, muito distante do espelho, se esses raios conseguissem atingir o teu olho e entrar pela tua pupila, ou seja, eles fossem bem próximos um do outro, tu conseguiria sim ver a imagem. Mas na prática, né, a luz nunca vai atingir o infinito lá, né? Ela vai sofrer desvio, vai sofrer absorção. Por isso que na prática, quando tu estás diante de um espelho côncavo e bota o rosto bem no foco, fica um borrão. Tu vê um borrão, certo? Tu imagina, cara, eu crítico do jeito que eu era, eu olhei isso aí, acredito, claro, ó. E aí, cara, meu queixo caindo lá no close da minha mãe, eu, caramba, borrou. Não acredito, cara, borrou. Aí eu ia lá e media mais ou menos em que distância borrava, né? Certo? Assim eu tinha a distância focal. Eu via que dobrando a distância focal, eu ia, olhava lá e eu, putz, certinho, do mesmo tamanho de cabeça para baixo. Eu fui obrigado a aceitar, né, cara? Os desenhos estavam prevendo a realidade mesmo. Chega paralelo, sai pelo foco, atinge o vértice, mesmo ângulo. Deixa eu botar aqui. Observa que os raios estão praticamente... Porque eu sou retardado, meu desenho é uma merda. Mais uma vez, eu vou ampliar o espelho para não ficar tão impreciso. Ampliando um pouquinho o espelho. Poxa, eu acho que esse centro de curvatura vai estar talvez fora do quadro. Mas vou fazer um foco por aqui, ó. Acho que está honesto agora. Vou botar o objeto bem próximo do espelho. E vamos fazer de novo. Chega paralelo.
sai pelo foco, atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Pô, agora os raios estão divergindo claramente, né? Concordam? Como se a luz entrar no olho de alguém, o cérebro desse alguém fala para ela o quê? Que a luz anda. Então o cérebro dessa pessoa vai jurar que a luz está vindo lá de trás, ó. Mais especificamente desse ponto. Quem é que vai estar naquele ponto ali? Quem da imagem? Pega a cabeça, né? A luz que sai da cabeça do objeto forma a cabeça da imagem. Como nós discutimos, o pezinho da imagem está no eixo principal. Isto é o espelho de aumento. Então, se algumas das meninas tiverem espelho de aumento na bolsa, por mais que ele possa parecer plano, tenha certeza de que ele é côncavo, na verdade. E ele só funciona como espelho de aumento quando estás próxima dele. Se te afastares, vai borrar. Se te afastares, vai virar de cabeça para baixo. E se não virar, chama o padre porque é um efeito paranormal. Certo? Características, por favor. Maior. À direita, virada de cabeça para cima. Direita. Pela primeira vez no espelho côncavo, virtual. Observem, galera, que são só 5 possibilidades, mas cada uma delas tem as suas características. Decorar sem lógica essas características é suicídio. É melhor tu aprender a fazer o desenhozinho, com bastante margem para não acontecer como 2 desenhos meus que não deram a resposta esperada por imprecisão no desenho. E aí no dia do vestibular, caiu o espelho esférico, tu no cantinho da prova faz o esboço, mata a charada sem ter que gastar memória RAM aí decorando. Eu não coloquei o nome das... Valeu, obrigado. Vamos lá, galerinha. Maior, invertida e real. Algo importante aqui, galera. Ó, sempre que a imagem é real, ela é invertida, tu viu? E quando ela foi virtual, ficou direita. E que nem no espelho plano. No espelho plano era assim, né? Tu fica direito, então é virtual a imagem. Essa é uma regrinha que te ajuda a matar algumas questõezinhas. O espelho convexo, ele é bem mais fácil, porque ele só tem uma possibilidade. Aliás, por que o espelho convexo só tem uma possibilidade? Vamos pensar. Por que não tem as 5 possibilidades do outro? É só uma situação possível. Como o centro de curvatura e foco estão nas trevas, não dá para tu colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco, atrás, na frente. Ele sempre vai ficar na frente do espelho. Está ali o objeto. Sempre na frente do espelho. O raio que chega paralelo sai pelo foco, faz a pontilhada e desenha o raio refletido. O raio que atinge sai com o mesmo ângulo. O que está acontecendo com os raios refletidos? Sempre que raios refletidos por um sistema óptico divergem, nós fazemos o prolongamento. Um dos raios já está prolongado, tá vendo? Prolonguei o outro. Aonde os prolongamentos se encontram, forma a imagem. Características da imagem: menor, direita e virtual. Isso. Eu tenho medo atualmente de falar VMED, porque apesar de eu ter pedido pra galera, né, sempre pedi pra galera não escrever VMED na prova, volta e meia um cara me escreve VMED, certo? VMED é só para decorar. Na prova tu não escreve VMED porque não me adianta. Eu quero que tu saiba o que é virtual, menor e direita. Porque por incrível que pareça, volta e meia o aluno traduz o me como média. Não é nem grande nem pequeno, é média. Não, cara, tem que comparar com o objeto. Ou é maior, ou é menor, ou é do mesmo tamanho. Beleza? E o engraçado que não é... E eu não estou comentando sobre vocês não, tá? Porque ser humano, cara, é tudo muito parecido. Ao longo desses 10 anos, o que isso já aconteceu de vezes é incrível, incrível. Tá quase, meu querido. Bater mais um papinho, vou liberar pra tarefa, hein?